Este é o programa Rema, eu sou o Padre Joãozinho, estou com você aqui para mergulhar fundo em alguma palavra que pode fazer a diferença na sua vida. É o seu Rema, mais do que um tema, é uma palavra inspiradora. Sempre trazemos alguém que tem uma palavra que dá o norte para a sua vida. E hoje está conosco Fabrício Aquino. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, Padre. Um prazer estar aqui. Deus seja louvado. Então você é fluminense? Fluminense. E veio experimentar o frio de Curitiba? Só que já tem uns bons anos Ah, já, é? né? Faz muito tempo? 9 anos. 9 anos, você chegou aqui em que ano? É 2000 e... 15, 16... Pouco antes da pandemia, Acho então. que 16, mais 2016. ou menos, por aí. Mas o que você veio do Rio fazer aqui, então? Você era missionário? Isso, missionário leigo. Aham. Eu vim a Curitiba a convite de um sacerdote que me conheceu na missão lá no Mato Grosso, onde também eu estive morando em missão. Mas peraí, você é um leigo missionário? Como que é isso? Isso, eu sou leigo. Aham. Né? Casado? Não, solteiro. Porém, como todo batizado, é missionário. Né? E como você sentiu esse chamado? Porque não é muito comum, não é? Normalmente a gente fala missionário, pensa um padre, um freio, uma Religioso, freira. né? Hábito, aquelas coisas Hábito e todas. tal. Daí me chega aqui um leigo, não é? Que se diz, eu sou missionário. Sim. Eu sempre costumo dizer que, como a igreja nos ensina, todo batizado traz em si a essência missionária, né? O batismo me obriga à missão, obrigação por amor. Mas você aprendeu isso na catequese lá em onde é que era? Itaboraí. Comunidade Nossa Senhora de Fátima de Itaboraí, estado do Rio de Janeiro. Itaboraí. Na Na verdade, Fluminense, o que é? É região metropolitana, ao lado de São Gonçalo. Ao lado de São Gonçalo. Atravessou a ponte Rio-Niterói, né? Niterói, São Gonçalo, Itaboraí. Então, beleza. Ali ainda não é região dos lagos, né? Não, é caminho. Caminho, porque a região dos lagos daí vai ser lá a região de... Como é que é o nome daquela cidade? Arraial do Cabo. Não, mais adiante. Cabo Frio, Búzios. Búzios não. É a região dos lagos, lá onde é o que tem o Dom Roberto. Daqui a pouco eu vou me lembrar. Uhum. E eu já estive muitas vezes. Sim, sim. Campos dos Goitacazes. É outra região. Não é Lagos? Não. Ah, lá não é Lagos. Lagos. Não é Lagos. Natividade. Olha, já ouvi falar, mas nunca fui, nunca estive. Então, lá em Nossa Senhora de Fátima, era uma paróquia ou o que era? Uma comunidade eclesial que pertence à paróquia São Pedro Apóstolo, que fica em Itaboraí. Então, era na paróquia, mas a sua referência é a comunidade Nossa Senhora de Fátima. Sim, ali eu comecei a dar os meus primeiros passos na caminhada de fé. Quais foram, assim, o grande chamado? Eu venho de uma família muito católica, padre. Então, eu desde berço, por exemplo, hoje vindo aqui para falar de uma devoção tão profunda, já de berço, desde família, eu já bebia dessa, digamos assim, espiritualidade mariana, né? Os meus avós, a minha própria comunidade, a reza dos textos, a reza do texto, minha mãe. Como é que chama sua mãe? Maria da Penha, da Legião de Maria. Toda segunda-feira nós íamos ao famoso Cenáculo Mariano, aquele livrinho azul do Padre Gobi. Eu bem pequenininho, minha mãe me levava ao cenáculo, que era promovido pelas legionárias da Legião de Maria. Sim. Ali eu fui Você cresceu nesse contexto. Cresci nesse contexto mariano. Aí você mariano. fez primeira comunhão, deve ter sido coroinha. Fui, por muito tempo. E não quis ser padre. Mais tarde eu pensei nessa possibilidade, mas vamos chegar lá. Chegar lá. Cresci na comunidade, primeira comunhão, me batizei, primeira comunhão, a crisma. E depois da crisma, antes da crisma, na verdade, eu comecei a ter consciência, sobre aquela pergunta que o senhor me fez, desse chamado à vida missionária, enquanto leigo. Ali eu fui tendo essa consciência. Assim, sim. Lá com seus 15, 16 anos. Até antes. Antes? Eu me recordo que lá na Arquidiocese de Niterói, nós tínhamos a famosa Missão Jovem. E eu me lembro que eu tinha 10 anos. Aos meus 10 anos, eu participei, minha mãe deixou eu ir com uns seminaristas
para uma missão jovem, aquela missão de casa em casa com os jovens. Muito típico da Legião de Maria, né? Sim. E participando dessa missão jovem... Você sabia que eu já fui da Legião de Maria? Não sabia. Aqui nesse lugar onde eu estou agora, era um seminário. Em 1979, esse lugar aqui, exatamente essa sala, era a sala onde a gente se reunia para as reuniões da Legião de Maria. Eu era membro auxiliar. Eu nunca fui escolhido, como é que chama o membro oficial? Que tem? Membro ativo. Membro ativo, nunca fui. Eu só fiquei rezando a catena. Eu fui ativo. O senhor era auxiliar. Eu era auxiliar, que tinha aquele papelzinho. Eu nunca catena. tive. A catena eu rezava. Não era catena? Catena, aquele dobradinho assim, tudo. E eu, como era membro auxiliar, eu não podia sair para fazer as visitas. Então, eu fui legionário, né, nesse meio tempo. Você foi membro ativo? Fui, do presídio juvenil, inclusive. Gente, desculpa, Fabrício. Quando ele está falando que ele foi do presídio, não é que ele foi encarcerado, né? Ele não é de uma organização criminosa, né? É do presídio, que é uma das formas de organização da Legião de Maria, por o nome em latim, né? Presidium. Eu fazia parte de um grupo da Legião de Maria, porém voltado para a juventude. Sim, assim, né? Então, ali eu fui tendo essa consciência. Primeiro que a Legião de Maria, ela tem esse carisma da missão. Todos esses movimentos nasceram no meio dos jovens, sabia? A Apostolado da Oração nasceu com jovens. Agora, os vicentinos nasceu no meio de jovens. Olha e só. A Legião de Maria também. Eu digo, padre, que eu sou muito grato à minha mãe, aos meus avós. A minha mãe, principalmente, porque às segundas-feiras, quando eu só queria ir para fazer bagunça na casa dos outros, nos dias de cenáculo, eu ia. Era dia de cenáculo. Então, apesar de ir, eu lembro quantos beliscões que eu recebia da minha mãe. Porque elas rezavam e eu queria fazer bagunça. Mas graças ao estar com minha mãe, a cada segunda, a cada cenáculo mariano, hoje eu tenho essa consciência do meu chamado missionário. Missionário. Daí você começou a sentir esse chamado missionário, ainda na mais tenra idade. E quando é que você resolve deixar a terra natal? Um missionário sai da sua terra natal e vai para um outro lugar. Né? Você, como legionário, Legião de Maria, você já saía de casa e ia na casa dos outros. No começo para fazer bagunça, depois para levar a palavra de Deus, etc., levar o evangelho, levar Maria. Sim. Mas quando é que você sai assim, lá da Arquidiocese de Niterói? Então, na verdade, nem é de Itaboraí, da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Eu sempre tive uma vida muito ativa, não só na minha paróquia, comunidade, mas também nas várias comunidades por onde eu passava em missão. Por exemplo, Fabrício vem aqui para cantar a missa. Fabrício vem aqui para pregar no grupo de oração, porque eu também porque eu também fui da Renovação Carismática Católica. Na Renovação Carismática Católica que houve essa grande explosão desse ser missionário. Entendi. Ali, a cada experiência com a pessoa do Espírito, Deus foi me dando essa consciência de que de que eu fui chamado, fui criado, feito para a missão. E aí você, aos pouquinhos, sai dali da Arquidiocese de Niterói, chega na capital? Foi pregar na capital? Na verdade, eu viajava para vários lugares para a missão, mas sair da minha arquidiocese foi quando, numa das missões jovens que eu participei na arquidiocese, depois, ao final de uma missão, eu recebo o convite, eu me lembro até hoje, um sacerdote que havia celebrado a missa de encerramento. Ele celebrou a missa, eu entro no ônibus, eu me encontro com ele no mesmo ônibus, e daí ele me convida para fazer uma experiência de missão no Mato Grosso. Aí que vem o sai da tua terra e vai. Aquela coisa do Abraão, né? Primeiro missionário. Abraão, sai da tua terra e vai. Eu costumo dizer que o meu chamado missionário, ele tem ciclos. Deus foi
inaugurando ciclos nesse meu chamado. E a cada ciclo missionário eu fui tendo mais consciência desse Tá, chamado. mas deixa eu entender. Daí você era um missionário solitário? Sim, leigo. Sozinho? Porém, em 2009, quando eu recebo esse convite para fazer uma experiência de missão na nossa igreja, até então igreja irmã da Diocese de Barra do Garças, eu sou enviado pela arquidiocese. Eu vou ao deixa eu bispo. entender bem. Não é que você era missionário de si mesmo. Não. Você foi enviado pela igreja. Isso. A arquidiocese de Niterói tinha um relacionamento de igreja irmã com Barra do Garças, no Mato Grosso. Isso mesmo. Aí você é enviado como missionário pela arquidiocese. Quem era o arcebispo? Dom Alano. Dom Alano Maria Pena, se eu não me engano. já é depois de Dom Carlos Alberto Navarro, né? Você conheceu? Não, Dom Carlos não. Eu era estive- muito novo. Eu então... estive. Você acredita que eu estive na arquidiocese de Niterói pregando Olha, a pedido de Dom Carlos Alberto Navarro? Dom Carlos Alberto Navarro era poeta, grande compositor também. grande né? compositor, saudosa memória, já está no céu. Né? És Maria, a Virgem que sabe ouvir, né? Essas músicas da Missa Maria Mãe da Igreja, de Dom Carlos Alberto Navarro. E Valdeci Farias. E aí, em que ano é que você vai para o Mato Grosso enviado pela Arquidiocese de Niterói? 2009. 2009. Isso. Que idade você tinha? 20 anos. 20 para Bom, 21. já era de maior. Estava estudando? Sim. Era nas Deixa eu férias, ver. então? Eu não acho que eu tinha terminado meus estudos em... Não, terminei em 2006. Era Eu o que você terminei estava fazendo? Ensino médio. Ensino médio. Termina o Então- ensino médio. Eu, muito envolvido com a missão, até então eu nem tinha nem pensado em faculdade, porque a missão foi me tomando, né? Grupo de oração, grupo de jovens, Isso, Legião missão de Maria. local. Missão local. Local que eu digo assim, Rio. Sim. Missão ali, no entorno daquele... Eu cheguei a sair uma vez com uma irmã que me convidou, uma freira de uma congregação, para fazer uma missão, missão popular, em Minas Gerais, em Caratinga. Ah, Diocese de Caratinga. Fui para lá, naquelas regiões montanhosas, assim. Perto de e Ipatinga, etc. foram dias de missão, assim, maravilhosos. Eu já estava vivendo aquela efervescência missionária no meu coração. Mas essa consciência de tomada, de fato, missionária, como disse, eu fui tomando ela para mim, tendo clareza aos poucos. Deus me chamava, eu percebia que era o convite de Deus, eu ia. A irmã me chamava, Mas padre quer dizer, me o chamou. grande avanço foi em 2009, com 20 anos, Foi. Mato Grosso. Foi. Aí eu vivi uma grande escola de missão. Lá foi uma escola. Foi. E como é que você chega depois em São Paulo? São Paulo, depois de ter ficado mais ou menos 9 anos no Mato Grosso, Ah, peraí, você foi em missão e ficou? fiquei 9 anos. Então você fica até os 29 anos de idade Isso sem mesmo. estudar? Sem estudar. E o que você fazia lá? Eu morava com uma família, membro da comunidade, que me acolhia em missão, e junto com os leigos da comunidade, porque ela é uma diocese muito carente de sacerdotes, né? No interior do Mato Grosso, divisa com o estado do Goiás. Lá ajudava a comunidade com no cuidado pastoral. Mas tinha padre nessa comunidade? Padre só ia para celebrar, aos finais Então de você semana. virou meio que padre. Mais ou menos, mais ou menos. Você fazia o culto? Às vezes sim. Chegou a fazer batizado, não? Não. Sacramentos, não? Não, mas Era aí mais celebrar a palavra de Deus, era- grupo de oração? era a parte espiritual e a parte também administrativa da comunidade, junto ao padre. Isso, então você era um padrinho, Isso. né? Um pastor. Tínhamos o conselho paroquial, né? Com a minha experiência de missão, minha Com experiência 20 anos você comunitária. assume uma comunidade. Digamos que sim. Você é o Timóteo, lá, do Paulo, né? O jovem Timóteo. E 20, você ficou lá 9 anos. 9 anos. E aí, de repente, você pensa, não, vamos para São Paulo. Como dizia padre, na minha missão eu fui percebendo que a cada fase Deus me pedia um passo adiante, para frente. Eu precisava seguir. Por volta de 2015, 2016, eu fui sentindo ao meu coração e Deus foi me dando muitos sinais claros, muito concretos também, sinais muito humanos, espirituais também, de que o meu tempo lá na comunidade havia O terminado. ciclo que você falou. Sim.
Acabou. Isso. Aí você vem para São Paulo. Eu precisava encerrar um ciclo para começar um outro ciclo. Fui para São Paulo, fiquei bem pouco tempo. São Paulo foi uma experiência dolorosa, mas uma experiência de cruz e de ressurreição ao mesmo tempo. São Paulo capital mesmo? São Paulo capital. São Paulo E capital. de repente, de São Paulo, você desce para o frio de Curitiba. Devia ser daí 2018? Não, no mesmo ano, 2016. Eu fiquei em São Paulo, foram 3 meses. Então, aí você vem para o Paraná. Já Curitiba? Não, litoral do Paraná, Matinhos. Ah, Daí eu fui convidado. Eu sempre digo que sempre existe uma dinâmica de Deus para iniciar ciclos na minha missão e findar ciclos. Então, o meu ciclo aqui com o Mato Grosso começou através de um convite de um sacerdote que ainda é responsável de uma comunidade terapêutica, que me conheceu em missão lá no Mato Grosso. Padre Emerson de Azevedo, até então ele era da Copiosa Redenção, hoje ele é da Diocese de Paranaguá. Ele me convida... Qual Emerson como? Emerson Sandro de Azevedo. Ele, conhecendo meu trabalho de missão, aí lá no Mato Grosso, eu iniciei um novo ciclo também, a questão musical. Em 2011. Ah, 2011 aí vem outra vocação. Agora ele é músico. Na verdade eu já era. Tá. Só que a partir de 2011, estando no Mato Grosso, eu começo a, digamos que, profissionalizar a música. Então, chegamos assim, quase ao final do primeiro bloco, não é? Conhecemos um pouco a vida desse missionário diferente, missionário leigo, um jovem que com 20 anos sai da sua terra e vai. Vai para onde? Vai para o Mato Grosso. Fica 9 anos. 9 anos fazendo tudo que um padre faria sem ser padre e não entra para o seminário, não fica padre, sente que a sua vocação é ser leigo missionário. Por quê? Porque isso faz parte da sua vocação desde o batismo. E aí desce para São Paulo, pega fogo e vai para o Paraná. Chega no litoral, Matinhos, começa a evangelizar de várias formas. Isso aí estamos em 2011 e de repente vem, que já devia ter, né? A devoção e até um apostolado de Nossa Senhora das Lágrimas. Que é isso? Nossa Senhora chora? É a pergunta que não quer calar. Segundo bloco, eu vou trazer uma canção, né? E também nós vamos ouvir o pulsar do coração deste jovem Fabrício Aquino, missionário leigo e hoje propagador da devoção, mais até do apostolado de Nossa Senhora das Lágrimas. Fica aí, aguarde o segundo bloco, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Rema, hoje entrevistando o missionário leigo e divulgador do apostolado de Nossa Senhora das Lágrimas, Fabrício Aquino. Que ano mais ou menos você vem para Curitiba? Eu vim para Curitiba por volta de 2016. Depois 2016. de pouco tempo. E até hoje você está aqui? Estou aqui. Então você hoje, o seu apostolado é em Curitiba? É em Curitiba. Mas você já vem com Nossa Senhora das Lágrimas na bagagem? No seu coração, na sua bagagem? Até então não. Ah, não? Até então não. Quando é que você tem contato com essa? Nossa Senhora das Lágrimas, ela entra na minha história depois de uma experiência vocacional que eu fiz. Ah, que Sim, ano? Ano passado. Ah, ano passado. Então é recente? É recente. Ano passado... Mas peraí. Antes de... Então, super recente Nossa Senhora das Lágrimas. Sim. É do ano passado, 2023, pós-pandemia. Isso. Mas você passa toda a pandemia aqui. Sim. E esse período de 2016 a 2023, né, para não ficar nenhum buraco na sua vida que a gente não vai falar, porque afinal de contas são 4, 5, 6, 7 anos, né? 7 anos você fica onde aqui em Curitiba? Ou no litoral do Paraná. Você fica no litoral? Eu trabalhei numa comunidade terapêutica como voluntário. Lá do Padre Emerson Azevedo. Isso, morei com ele trabalhando na comunidade, na parte espiritual, 4 anos. Ah, então 2016 a 2020. Isso. Passou a pandemia lá? Passei. Depois desses 4 anos, eu continuo... Foi um tempo difícil ali, pandemia, preso. Continuo na cidade, morando com 2 amigas senhoras
que eu as conheci na comunidade terapêutica. Elas frequentavam, trabalhavam conosco lá, me convidam para continuar no litoral com a minha missão, porque sempre por onde eu passo na minha missão enquanto leigo, que é importante frisar, que por mais que eu seja um missionário sozinho, eu sempre caminho com a igreja. Sim, então, a igreja local, né? Isso, a igreja local. Eu estive no Mato Grosso, eu tinha uma paróquia como referência. Estive em São Paulo, eu tinha uma paróquia como referência. Em Matinhos também foi assim depois que eu saí da comunidade onde eu era um voluntário. Então eu fui para a paróquia São Pedro Apóstolo. Ali fiquei 3 anos, trabalhando pastoralmente, ajudando nas 2 paróquias da cidade em missão, quando era convidado para formações, para encontros, e viajando também pelo Brasil por conta da parte musical e também a pregação, que também são 2 eixos de ação, né? Ok. 2 campos de ação. Mas aí passa a pandemia, um tempo estranho, chega 2021, você está lá em Matinhos, agora Isso. 2022, chega em 2023, você pensa, quer saber? Minha missão agora vai ser em Curitiba. É isso ou foi Nossa Senhora das Lágrimas que te puxou? Não, foi depois. Você chegou aqui... Daí, para vir para cá, eu me decido a fazer uma experiência no seminário. Aí entra agora. Aqui entra a vocação. Agora que entra a questão vocacional, também, né? Então foi a vocação que te trouxe para Curitiba? Sim. Apesar de, mesmo estando em Matinhos, eu ficava muito aqui, Matinhos. Curitiba era a minha passagem, né, para a missão. Tá, para a missão, porque você já estava se tornando missionário de múltiplos lugares. Isso, mas a sua base era Matinhos. Era Matinhos. E de repente, é a diocese que você foi fazer uma experiência vocacional? Não, fui fazer uma experiência vocacional com os redentoristas. Durante 1 ano, eu me preparei de maneira silenciosa. Sim, fiz acompanhamento vocacional, retiro vocacional. Muitas pessoas não souberam, né? Porque eu preferi fazer a minha caminhada vocacional em silêncio. Sim, mas em Curitiba você era acompanhado? Era acompanhado pela província até então de Campo Grande, que hoje agora... é a província de Curitiba. Província de Curitiba. Isso. E nessa experiência vocacional foi atraído por que Deus te chamou para essa experiência vocacional e de repente você tem uma experiência com Nossa Senhora das Lágrimas, que coisa diferente. Eu fui para o seminário... Imaginei que pudesse ser Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Pois é. Eu fui para o seminário, fiz a minha experiência, porque eu senti ao coração, padre, que das tantas experiências que eu havia feito, eu precisava fazer uma experiência vocacional mais profunda, mais enraizada. Ok. Para amanhã dizer assim, poxa, eu nem dei um passo vocacional. Sim. Então, fiz a minha experiência, fiz o meu caminho de discernimento, saí, tomei essa decisão. Viu que não era para ser redentorista. Vi que não era para ser redentorista. Sou muito grato à congregação, por sinal, muito grato. A formação me ajudou muito, muito. Vi que não era esse caminho e aí volto para minha missão. Só que aí tem um porém. As coisas não estavam mais como eram. Os convites não chegavam mais. Também porque estávamos vivendo um tempo pós-pandemia, né? Sim. E eu lembro que eu sempre falo com o pessoal do apostolado que a minha oração pós-experiência seminário era: Senhor, dá-me missão. Mas, ao mesmo tempo, eu também passei por uma fase um pouco complicada, porque esses anos todos de missão, eu sempre vivi também da providência divina. Sempre estive morando com famílias que me acolheram, pessoas que me acolheram, padres que me acolheram e que me davam suporte para que eu pudesse me manter na minha missão. E o meu trabalho era a evangelização, digamos assim. Então, a música era a minha fonte também de renda e assim sucessivamente, né? Digamos assim. Então, fiz a minha experiência vocacional, eu saio do seminário, uma fase muito difícil, muito complicada. Também financeiramente. Financeiramente, que eu tive que morar só, aqui em Curitiba. Eu me decidi por morar sozinho. Eu até hoje falo que a sensação que eu tinha era como se tivesse me levado para um lugar desconhecido e haviam me deixado no meio da estrada. Aí dá para entender, porque você estava nas lágrimas. E aí você encontra uma Nossa Senhora chorando. Inclusive já no seminário, viu?
As lágrimas já eram constantes e já era um sinal de que... Você estava na Salve Rainha, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, em Curitiba. Sim, sim. Mas aí, como é que é o seu encontro com Nossa Senhora das Lágrimas? Nossa Senhora das Lágrimas, ela vem como uma resposta de Deus à minha oração depois que eu saí do seminário. Eu pedia, Senhor, dai-me missão, mas eu preciso de um trabalho para poder me manter. Com o tempo, Deus me deu um trabalho, né, onde eu ainda trabalho com a congregação, né, eu consigo fazer redentoristas, com os mesmos. Eu trabalho no Perpétuo Socorro, numa loja de artigos religiosos. Então, quer dizer, você foi contratado? Não, eu sou diarista, eu não sou contratado. Né? Aqui em Curitiba a gente tem o costume de falar de taxas, né, como o pessoal chama, né? Então eu faço um trabalho lá, como uma diária, recebo uma diária. Com esse trabalho que eu consegui, em 1 ano e pouco eu consegui morar só e pagar meu aluguel. Através desse trabalho que eu consegui, que já era um trabalho que, enquanto seminarista, toda quarta-feira nós fazíamos, os seminaristas, lá no santuário. Entendi. Mas aí, onde é que entra Nossa Senhora das Lágrimas? Agora eu vou entrar. Como eu dizia, essa devoção entra como resposta de Deus. Lembra, padre, que eu dizia que eu pedia para Deus missão? Esse é um livro da Editora Santuário. Editora Santuário. Esse aqui. Qual que é? Deixa eu ver. Esse aqui é Devocionário de Nossa Senhora das Lágrimas. O Devocionário de Nossa Senhora das Lágrimas. Isso. Escrito por Rita Elisa Seda. E esse aqui também é a biografia de Irmã Amália, vidente, da Editora Imaculada, né? Nossa Senhora das Lágrimas, padre, entra na minha vida como uma resposta àquela oração que eu havia feito. Senhor, me dá a missão. O livro é a terceira impressão de 2023. Sim. Depois de um momento de dor, de muita dificuldade para poder recomeçar na missão, eu fui pregar um retiro. Nesse retiro, eles estavam entregando uma espécie de terço. E quando eu olho, era a coroa de Nossa Senhora das Lágrimas. Uhum. Até então, olhei, aquilo não me chamou atenção. Não chamou atenção? Não me chamou atenção. Eu já tinha visto algumas coisas sobre a devoção. Só que depois daquela entrega daquele presente, eu lembro que nós íamos para a adoração ao Santíssimo, me entregaram o presente, levei para casa, e aí algo me moveu a me debruçar sobre a devoção. E comecei a procurar material, comecei a ler, ouvir as palestras da Rita Elisa Seda, professor Rafael Tonon. São 2 historiadores que se aprofundam, estudam a devoção. A Rita, então, é uma pessoa assim com grande embasamento sobre a devoção. E aí entra a devoção Nossa Senhora das Lágrimas. Na Catedral de Curitiba, eu começo um trabalho voluntário, pastoral, começo a tocar nas missas lá. Antes das missas, nós temos um momento de adoração. E ali eu comecei a motivar uma espécie de grupo de oração, rezando o terço da libertação. Durante um tempo, quando foi no final de 2023, depois da entrega daquele presente naquele retiro, eu senti no coração, algo me dizia assim, leve essa devoção para a catedral. Daí comecei a rezar a coroa das lágrimas na catedral, e aí tudo começou. A partir do primeiro momento, eu iria começar em 2024, esse ano. Mas meu coração ficou inquieto. Eu precisava, algo me movia a levar essa devoção para a catedral. Começamos a rezar e muitas pessoas foram se achegando. E aí fui conversar com o responsável padre da catedral, padre Marcos, muito querido. Fundamos o apostolado de Nossa Senhora das Lágrimas, que hoje, com quase 1 ano de caminhada, eu vejo que esse apostolado, essa devoção, que é um imã de misericórdia, como disse Jesus para a irmã Amália, de fato, Deus se utilizou e tem se utilizado dessa devoção para usar de misericórdia comigo. Nós vamos conhecer melhor no segundo bloco a devoção de Nossa Senhora das Lágrimas, que eu estou muito curioso, não é? Sabendo que tem um livro publicado pela Editora Santuário, não é? Com a direção editorial, inclusive do padre Fábio Evaristo da Silva. Eu sei a seriedade dos redentoristas, sim, né? Sim. Em relação àquilo que publicam com a chancela
da editora Santuário. Agora um livro de fôlego da mesma autora, Rita Elisa Seda. Ela é da onde? Rita Elisa Seda é de São José dos Campos, São Paulo. Ah, ela é de São José dos Campos. Muito bem. Isso. E aqui tem uma cronologia da irmã Amália, porque ela é a que teve essa inspiração espiritual, não é? Ou essa experiência espiritual Isso. de Nossa Senhora das Lágrimas. E eu estou lendo aqui que ela nasceu em 1901, de nome Amália Aguirre Queija, que é natural de Ríos, na Galícia, Espanha. Galícia fala praticamente português, é o galego, né? É acima de Portugal, mas já é na Espanha, onde é a região de Santiago de Compostela. Sim, né? sim. É na Bem Galícia. próxima. Na Galícia, né, como dizem os espanhóis. Mas ela teve a experiência espiritual em Campinas. Na verdade, não. Não? Foi lá na Espanha? Na verdade, desde muito nova, a irmã Amália, essa primeira apóstola, digamos assim, das lágrimas de Nossa Senhora, ela já era uma alma mística, né? Tem um relato de que quando ela fez a sua primeira comunhão, ela relata lá em Ríos, na Espanha. Ela relata que ao comungar o corpo do Senhor, ela vê Nosso Senhor. Jesus aparece para ela e ela inocentemente... Ela é uma vidente, era então. vidente. Uma menina muito simples, de pouco estudo. Quando ela comunga o corpo do Senhor, Jesus aparece para ela, só que ela age com tamanha naturalidade, ela pensava que todas as pessoas que quando comungavam, viam Jesus. Ela não tinha consciência dos dons místicos que ela estava recebendo de Deus. Então, as suas experiências começaram já lá na sua adolescência. Porque eu estou lendo aqui que ela, com 15 anos de idade, vem para o Brasil. Seus pais já haviam vindo. Sim, os pais vieram primeiro. E ela ficou sendo cuidada pela avó. Isso, que inclusive tinha o mesmo nome. Amália. Amália. Justamente. Né? E aí ela fica lá. Ela na fica Espanha, com a avó. como a adolescente. Avó, isso. A sua avó falece. A família veio para cá, para o Brasil, por causa da gripe espanhola. É a influenza, né? É isso, a influenza. Eles vêm para cá, a irmã Amália fica cuidando da avó, a avó falece. A gente não tem noção do que foi a gripe espanhola. Levou milhares, não sei se milhão de pessoas, né? Sim, sim. E ela chega no Brasil em 1919. Isso. Ela vem para o Brasil. Seus pais primeiro vão para Salvador. Ah, primeiro para Salvador? Primeiro vão para Salvador. Depois eles chegam em Campinas. Daí a irmã Amália vem após o falecimento de sua avó. E ali, em São Paulo, em Campinas, irmã Amália começa a ter consciência do seu chamado à vida religiosa. Com alguns jovens, né? Sim. Liderados por Maria Villac. Isso, irmã Madre Villac, que foi a madre superiora da época. Fundaram, então, o Instituto Missionárias de Jesus Crucificado. Isso, que na verdade foi fundado por Dom Barreto, que era o bispo da época. Bispo de Campinas? Bispo de Campinas. Dom Francisco Barreto. Isso, de Campos Barreto, se não me engano, né? Uhum. Ele funda o Instituto. E aqui, padre, tem um detalhe muito importante. E ele que acompanha essa evolução espiritual da irmã Amália. Todo o desenrolar das experiências dela mística, da devoção, tudo acontece... Que chega até essa amadurecer na devoção e agora apostolado de Nossa Senhora das Lágrimas. Sim. Tem um ponto importante que, das experiências místicas de irmã Amália com Jesus, antes dela entrar para a vida religiosa, Jesus havia dito para ela que ela entraria para uma congregação cujo hábito era de cor azul. Ela recorre ao bispo, Dom Barreto, querendo entrar no instituto, ela não sabia que era de cor azul, e ali ela se torna um dos primeiros membros fundantes da congregação, que tinha como cor do hábito azul, como nós vemos na capa. Mas elas não tinham ainda a devoção da Nossa Senhora das Lágrimas. Não, Isso vai vir tinha. depois que ela faz a... Já como religiosa, ali na congregação. Mais tarde? Mais tarde, 1900 irmã Amália, e quando? 29. 1929. 1929. Então vamos dar uma paradinha aqui. Nós já sabemos que esse
Francisco Aquino, jovem missionário que conhecemos no primeiro bloco e que de repente sobe para Curitiba com um sonho chamado vocacional e se encontra com uma tal de Irmã Amália, né? E o Fabrício Aquino, né? Acho que eu falei outro nome. Francisco, do Papa, né? Acontece. O Fabrício Aquino. Então, se encontra com a história toda de Irmã Amália e acaba se tornando um divulgador do apostolado de Nossa Senhora das Lágrimas. Nós vamos conhecer bem esse apostolado no terceiro bloco, um pouco mais adiante. Mas fique com a gente, vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta para o último bloco, conhecendo essa história de um missionário leigo que sai lá da Arquidiocese de Niterói, interior de Itaboraí, vai pelo Mato Grosso, chega no litoral do Paraná, passando por São Paulo e se encontra com a história de uma mística, conhecida e reconhecida como Irmã Amália, que lhe apresenta a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas. A Irmã Amália, ela faleceu em que ano? Irmã Amália, na cronologia, se eu não me engano, esse ano nós comemoramos 47 anos de falecimento de Irmã Amália, se eu não me engano. Não sei se foi 1977. Isso. Nossa, eu entrei no seminário em 76, olha, eu já sou padre. Então, ela faleceu em 77, isso, às 11h30. Sabe aonde? Em Taubaté. Em Taubaté. Sentadinho numa cadeirinha. Onde eu tenho grande parte da minha vida. E está lá no cemitério da Ordem Terceira de São Francisco. Isso, em Taubaté. Então ela terminou sua vida em Taubaté? Terminou sua vida. Porque lá tem o Lar Santa Amália. Isso, inclusive, Irmã Amália. Irmã Amália. Irmã Amália. Lar Irmã Amália, ela. Mas tem a ver com ela? Tem a ver, porque Irmã Amália tinha um grande apreço pelo cuidado para com as crianças em situação de vulnerabilidade, né? Então, olha só quanta ignorância da minha parte. Eu passei grande parte da minha vida de padre em Taubaté. Hoje eu estou em São Paulo, mas ainda continuo dando aula na Faculdade de União em Taubaté e passo toda semana na frente do Lar Irmã Amália. Sempre chamei Lar Santa Amália. Na verdade, esse lar, padre, foi uma iniciativa dela. Que depois, mais adiante, mas tem a ver com a congregação? Na verdade, houve um cisma na congregação, né? Mas antes de chegar nesse cisma, o senhor havia me perguntado o seguinte: quando começou aqui no Brasil as experiências, né? Quando começa a efervescência da devoção, né? Em 1929, já na congregação, Irmã Amália estava em casa, batem na porta, no dia 8 de novembro de 1929, o irmão da Madre Superiora bate na porta na casa-mãe para pedir socorro, pedir ajuda em oração, porque a sua esposa estava muito doente, praticamente morta. Ele bate a porta, a sua irmã, que era a Madre Vilac, atende a ele e pede oração. Irmã Madre Vilac, muito preocupada com a situação da sua cunhada, da sua parente, ela entra para o convento e, preocupada, partilha com as irmãs. Inclusive, partilhou com a Irmã Amália esse pedido de oração. E Irmã Amália, no dia 8 de novembro de 1929, por um impulso, ela vai à capela, muito preocupada com aquela mãe que estava muito doente. Ela se ajoelha no altar, abre os seus braços e, no ato heróico, Irmã Amália oferece a sua vida a Jesus em troca da vida daquela mãe. E ali na capela, Irmã Amália tem uma experiência mística com Nosso Senhor. Em Taubaté? Em Taubaté. Olha em Campinas. Só. Em Campinas. Em Campinas, na Casa Mãe, na Rua Benjamin Constant, que inclusive ainda a casa existe. Está fechada por conta do processo de tombamento histórico, mas ali na Casa Mãe, Irmã Amália tem a primeira experiência dela, digamos assim, marcante para a devoção. Ela pergunta para Jesus o que ela poderia fazer. Naquela oferta de vida dela, em troca daquela mulher que estava doente, Jesus aparece para ela e diz: peça pelas lágrimas de minha mãe.
Jesus ensina a irmã Amália a como pedir pelas lágrimas de sua mãe. Daí, Jesus ensina 2 jaculatórias para ela. Como pedir? Irmã Amália pergunta, mas como eu vou pedir? Jesus diz, reze assim. Parafraseando o que Jesus disse, conforme os documentos, os escritos de irmã Amália, Jesus disse, peça da seguinte maneira, reze, meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. E em seguida Jesus ensinou uma outra jaculatória. Meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, meu Jesus, que são as lágrimas aquela que mais os amou na terra e que mais os ama no céu. Ali, Jesus ensina a irmã Amália a como rezar, a como pedir pelas lágrimas de sua mãe. E neste mesmo dia, Jesus fala que, mais tarde, a mãe dele iria entregar ao Instituto uma grande herança espiritual. E aí nós partimos para um outro momento. 4 meses depois, no dia 8 de março de 1930, irmã Amália estava na capela rezando. De repente, ela vê ao seu lado uma mulher em Campinas. Em Campinas, na casa-mãe, na mesma casa. Ela vê uma mulher que flutuava, estava sob as nuvens, trajada com um manto azul, túnica lilás e um véu branco que passava sobre o peito. E nas suas mãos aquela mulher trazia uma espécie de terço, o qual ela mesma, Nossa Senhora, chamou de coroa de minhas lágrimas, coroa das lágrimas. Ali, aquela mulher, segundo o relato de irmã Amália, Nossa Senhora aparece lacrimosa, porém com um leve sorriso nos lábios. E ali, aquilo que Jesus havia dito em 1929 se cumpre. A sua mãe visita o Instituto e entrega. Irmã Amália relata nos seus escritos que Nossa Senhora, trazendo aquela coroa branca que brilhava, mais branca que a cor da neve, brilhava como o sol, Nossa Senhora entrega à irmã Amália a coroa das lágrimas, como uma grande herança ao Instituto. E ali começa a grande devoção Nossa Senhora das Lágrimas. Começa entre as religiosas? Entre as religiosas. Depois se espalha pelos leigos? Sim. Entre elas, as irmãs começam a rezar a coroa, as jaculatórias até então, porque não se tinha a coroa como nós temos hoje. Então é uma visão que ela teve. Ela viu de fato, como eu vejo o Senhor... Não era uma imagem que chorava, como aconteceu em vários lugares. Não. Uma imagem que chora. Era uma imagem, era uma mulher que tinha lágrima nos olhos, porém com um sorriso nos lábios. Ela mistura dor e alegria. Isso, que depois Nossa Senhora explica o porquê do sorriso e das lágrimas. Nossa Senhora explica o porquê das suas vestes. Tudo. Nossa, a irmã Amália... ela tem algum processo de beatificação, alguma coisa assim? Não. Na época dos fenômenos, o próprio bispo Dom Barreto, fundador da congregação, ele testemunhou vários fenômenos. Inclusive, irmã Amália, ela tinha os estigmas da paixão de Cristo. Né? Então, todo o relato foi colhido pelo bispo, ele manda para a Santa Sé. Na época, houve, por obra do mal, Nossa Senhora e Nosso Senhor havia dito que por um tempo o mal iria intervir com relação a essa devoção, mas por permissão divina. Dom Barreto faz o seu dossiê, envia para a Santa Sé, e acontece que hoje a Rita Elisa Seda, historiadora que organizou e escreveu essa biografia, que até então essa biografia que fala da vida de irmã Amália e da devoção, antes de ser lançada, ela tinha mais de 1000 páginas. Por causa da editora, a pedido da editora... Qual é a editora? Aqui, Editora Imaculada. Ah, tá. A editora pede que a Rita desse uma enxugada no conteúdo. Então, a Rita, nos seus estudos, para poder escrever esse material, ela descobre que houve um entrave na época, um suposto médico deu um atestado de demência à irmã Amália. E esse foi o grande entrave
para que o processo dela continuasse. Porém, tem uma novidade, padre. A Rita descobre, hoje, depois dos seus trabalhos de estudo, que este que havia dado o atestado, que era chamado de doutor, não era doutor médico, era um advogado. Olha, tá aí, produção, vamos chamar a Rita para uma entrevista e aprofundar a história de Irmã Amália. Eu cresci como padre, né, ao lado do Lar Santa Amália, na rua Vicente de Barros, lá em Taubaté. E não conhecia nada dessa história. Como a história vai sendo desconhecida, né? Vai sendo esquecida. E nesse período em que eu estava ficando padre, né, eu fiquei padre em 92, né, em Taubaté, terminei em Taubaté. Eu fiz uma canção, né, toquei com o violão, do nosso missionário leigo, Fabrício Aquino. E é quase que um hino dessa devoção. Olha! Que eu pessoalmente não conhecia a devoção, muito menos Irmã Amália, né? Mas que diz assim, ó: Nossa Senhora implora por nós junto ao Filho seu. Nossa Senhora pede uma bênção que vem de Deus. Nossa Senhora é mãe em Belém e também lá na cruz. Chora, mas crê na vida que vê a mãe do Senhor Jesus. Ave Maria, Nossa Senhora, roga noite e dia pelo teu povo que chora. Roga noite e dia pelo teu povo que chora. Nossa Senhora implora ao mundo que esquece Deus. Nossa Senhora pede com carinho aos filhos seus. Rezem com devoção a oração que meu filho ensinou. Sejam fiéis na vida e na cruz ao nosso Senhor Jesus. Ave Maria, Nossa Senhora, roga noite e dia pelo teu povo que chora. Roga noite e dia pelo teu povo que chora. Que lindo. Não é? Inclusive a questão do Pai Nosso, que ela tem o Pai Nosso, não tem? Que ensina a rezar o Pai Nosso a partir da experiência de Nossa Senhora das Lágrimas. Uma última pergunta que não estou entendendo. Isso tudo acontece em Campinas, depois vai para Taubaté, não é? E como é que chega em Curitiba? Nossa Senhora das Lágrimas, você encontra não em Taubaté, não, nem mesmo em Campinas. Não. Você não foi missionário em Campinas nem em Taubaté. Não. Eu sou missionário em Taubaté, né? E conheço o Lar Santa Amália de muitos carnavais, né? Mas como é que ela chega em Curitiba? Para este novo ciclo da minha missão, eu digo que naquele retiro, quando eu recebi aquele rosário, a coroa das lágrimas, ali Nossa Senhora me escolheu. O Senhor havia perguntado, daí as irmãs começaram a rezar? Rezaram, começavam a rezar. O próprio Dom Barreto começou a divulgar, ele deu imprimatur para a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas na época. Ele foi um grande propagador na Europa, as irmãs aqui no Brasil, em muitos países fora do Brasil a devoção foi se expandindo. Nesses tempos em que vivemos, principalmente na época da pandemia, houve uma grande retomada espontânea dessa devoção. Muitos estados, muitas paróquias, comunidades voltam a redescobrir a riqueza dessa devoção. Como aconteceu aqui conosco.
através de redes sociais, YouTube. Então não tem uma paróquia Nossa Senhora das Lágrimas. Hoje eu tenho conhecimento de uma comunidade eclesial que pertence a uma paróquia. A primeira paróquia dedicada à comunidade, dedicada a Nossa Senhora das Lágrimas em Brasília. É a que eu tenho conhecimento, a princípio. Uma paróquia ainda não temos. Não temos. Então, mas o apostolado já está constituído. O apostolado, enquanto organismo da igreja, ainda não. Aqui em Curitiba, nós somos um grupo de fiéis leigos, engajados nas suas paróquias, que acreditamos nesta devoção, provamos dos frutos desta devoção, que nos foi dada em caráter privado. Ninguém é obrigado a acreditar. Na igreja não afirma, acreditem nisso e pronto. Não. Então nós cremos e propagamos, evangelizamos com a igreja, é que é importante eu dizer, padre, nós estamos com a igreja. E o nosso trabalho aqui em Curitiba começa a partir da minha experiência, e eu levo a minha experiência para a catedral. Ali na catedral pessoas se identificam, fundamos o apostolado e continuamos e estamos evangelizando. Então nós estamos nos últimos 3 minutos, quero lhe dizer, Fabrício, que é muito oportuna essa nossa conversa, até para que eu possa olhar com outro olhar sobre o lar, Irmã Amália, né? Irmã Amália, e muita gente até chama Lar Santa Amália, mas é Lar Irmã Amália, e que tem toda uma história por trás que eu não conhecia, vejam só. Né? E dizer também que você está convidado a participar de um curso que na Faculdade Euniana estamos promovendo. Eu sou um dos promotores, junto com a Associação Brasileira de Mariologia, da qual eu sou tesoureiro, não é? Também pela Faculdade Euniana, um curso de extensão online sobre aparições marianas, da experiência espiritual ao discernimento pastoral. Não é? E com certeza você já está convidado, não é, a apresentar toda essa espiritualidade, essa experiência espiritual, até porque nós iremos ter a presença de vários doutores em Mariologia que vão nos ajudar a discernir esses fenômenos, essas experiências espirituais, a partir dos critérios emanados da Santa Sé, no dia 17 de maio desse ano. Olha que legal. Num documento sobre o discernimento das presumíveis aparições de Nossa Senhora. Ela teve uma aparição que merece uma palavra da igreja e tem as 6 categorias, inclusive o níquel obstat, ou seja, a igreja não tem nada contra. Sim, sim. Belíssima história. Obrigado, Fabrício, que tem nome de Santo Tomás de Aquino, teólogo da igreja. Olha, orgulho, hein? Eu queria ter o nome desse, Fabrício Aquino, padre Joãozinho, Fabrício Aquino, não é? Esteve aqui conosco nos mostrando aí experiências espirituais, a sua própria e depois da Irmã Amália, Nossa Senhora das Lágrimas. Um programa riquíssimo, com certeza vai ficar no seu coração. Fique atento para a divulgação, aqui já vai aparecer no GC, a divulgação do nosso curso de extensão para você que quer mergulhar mais forte, mais fundo no discernimento espiritual das experiências espirituais, inclusive de visões e aparições. A igreja tem uma palavra a dizer sobre isso. Que Nossa Senhora Aparecida, de Fátima, de Lourdes e também das lágrimas e dos sorrisos, interceda por nós. Padre Manzotti, é com você agora com a sua experiência de Deus.